bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula aqui, nosso quinto encontro. Tá? Falar então sobre algumas aplicações em equações diferenciais de primeira ordem. Tá? Vou compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar ali rapidamente os slides e discutir alguns assuntos. Bom, nós temos muitas aplicações. Para nós não nos estendermos muito na aula, tá? Eu vou citar alguns, né? Vou citar alguns. Depois eu encaminho, tá? Os exemplos que aqui estão nos slides, eu vou encaminhar para o e-mail de vocês, tá certo? Com o exercício já resolvido nos mínimos detalhes, tá? Alguns eu vou fazer aqui em aula, e os demais, aqueles que são mais longos, né? Eu deixo para encaminhar para o e-mail de vocês, e aí vocês estudam. Depois podemos, se tiver alguma dúvida, discutir lá no grupo do WhatsApp. Muito bem. Então, aplicações de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Vou falar inicialmente sobre trajetórias ortogonais, tá certo? Então, digamos que eu tenho uma curva no plano. Pensem numa circunferência, tá? De raio R. E o que seriam as trajetórias ortogonais a uma circunferência de raio R? Seriam retas que passariam pela origem, né? A hora que eu passo essas retas pela origem, todas essas retas são ortogonais a cada uma dessas circunferências que passam pela origem. Então, eu tenho uma família, né, de circunferências centradas na origem, e eu quero descobrir quais são as curvas ortogonais a essa família de circunferências, né? Intuitivamente, então, imaginando isso como um desenho, né, eu observo que retas que passam pela origem são as trajetórias ortogonais da circunferência, tá? Bom, nesse caso aqui, esse exemplo, né? Ó, nós temos aqui, então, uma circunferência, famílias de circunferência, e, então, as trajetórias ortogonais são as retas que passam pela origem. E vice-versa, se eu tenho as retas que passam pela origem, tá? As circunferências de raio C aqui são as famílias ortogonais às retas, tá? Bom, eu quero determinar uma equação diferencial, né, dada a curva, né, dada a família de curvas, eu quero determinar uma equação diferencial que determine essas trajetórias, tá? Então, se nós temos duas curvas que se interceptam ortogonalmente no plano, lembrem-se que o coeficiente angular de uma é igual o oposto do inverso multiplicativo do coeficiente angular da outra, né? Ou seja, você tem uma fórmula lá, vocês aprenderem em geometria analítica, que o coeficiente angular de uma reta, né? Vamos pensar em retas aqui, tá? Depois a gente vai para a equação. Então, pensem nas retas tangentes, né? Eu tenho uma reta. Duas retas são ortogonais se o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. É essa fórmula que está sendo apresentada aqui agora, tá? Então, o coeficiente angular, tá? Ao longo de uma curva γ1 é igual ao oposto, né? Do inverso multiplicativo sobre a outra curva γ2, tá? Então, essa aqui é uma generalização daquela fórmula que vocês aprendem lá em geometria analítica sobre os coeficientes angulares, tá? Então, a partir dessa fórmula é que eu vou obter a equação diferencial que me determina as trajetórias ortogonais em cima de uma família de curvas, tá? Então, vamos um pouco aqui, tá? Então, como é que eu vou olhar isso? Eu vou derivar implicitamente ou explicitamente a família de curvas, né? A família de curvas é dada por uma equação x, y constante, né? E vou derivar isso em relação a x. Eliminar constante, eventualmente eu elimino a constante, tá? Digamos que aí eu consiga obter, né, a equação, aqui, por exemplo, γ1, vamos pensar na circunferência, tá? Seja, então, uma função em duas variáveis, função f de x, y, tá? Então, uma curva, ou uma família de curvas,
que passe por gama 1, tá? Tem nesse ponto a propriedade de que a derivada de y em relação a x seja igual a essa função, f de xy aqui, tá? Neste caso, a curva ortogonal, né, pelaquela fórmula, a curva ortogonal tem que ter essa relação entre as duas, né? Então, nesse caso, só pode ser menos 1 sobre o inverso multiplicativo, né? Menos 1 sobre f de x y, né? Então, é só olhar então, para essa fórmula que aqui está e fazer o inverso multiplicativo. Então, aqui está gama 2 e aqui está gama 1. Então, digamos que eu tenho uma equação diferencial obtida dessa forma e eu quero as trajetórias ortogonais, então eu tenho que transformar a nova equação diferencial nesta outra forma, tá? Bom, vamos diretamente para o exemplo, tá? Então, só para resumir aqui. Então, dada uma equação que defina uma família de curvas, tá? Eu vou obter essa f de xy aqui da seguinte maneira. Derivo essa f de xy em relação a x, divido pela derivada da f em relação a y. Coloco aqui o sinal de menos. Então, essa equação que você vai determinar aqui é uma equação diferencial cuja solução é a f. Agora, para eu fazer a trajetória ortogonal, eu simplesmente coloco de novo o sinal de menos e inverto a minha função. Vamos fazer direto, por exemplo, aqui das trajetórias ortogonais. Vamos direto lá para o... A gente já tem uma noção, né, de como é que é a equação de curva aqui. Tá? Vamos direto, por exemplo, aqui. O pessoal está me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. Eu, pelo menos, sim. Então, eu tenho uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado. Bom, isso aqui são circunferências, né? Circunferências centradas na origem, né? Muito bem, eu quero trajetórias ortogonais. Ortogonais. Bom, eu vou obter, então, a equação diferencial. Tá? Eu vou buscar a equação diferencial cuja solução seja essa circunferência. Então, como é que eu obtenho a f de xy? Não, lembre-se lá da forma. A minha f de xy, vamos voltar um pouquinho aqui. A equação diferencial, que vai ser dada por uma f de xy, cuja solução são as circunferências, é dada pela seguinte forma: menos a parcial da f em relação a x, dividido pela parcial da f em relação a y. Bom, a minha f de xy é dada por aquela lá. Então, vamos buscar... Tá? Então, isso aqui que é a minha f de xy, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menos c ao quadrado igual a zero. Então, já vou fazer direto aqui. Quem é a minha f, a minha parcial da f em relação a x? 2x. 2x, y é constante, 0, c, 0. Beleza. Quem é a parcial da f em relação a y? 2y, né? X é constante, C, 0. Perfeito. Tá, então, quem é a minha a equação diferencial cuja solução é a circunferência? É menos parcial da f em relação a x, parcial da f em relação a y, divido os dois, então menos x sobre y. Bom, tá aqui a minha equação. Se eu resolver essa equação diferencial aqui, eu vou ter como solução x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante ao quadrado. Uma constante, né? Depois constante ao quadrado.
Muito bem. Mas eu quero, são as trajetórias ortogonais. Então, as trajetórias ortogonais, então, agora eu vou para a equação diferencial das trajetórias ortogonais. As trajetórias ortogonais, então, é a derivada de y em relação a x, menos de novo, então vai ficar mais, y sobre x, ou seja, é o inverso multiplicativo daquela ali, tá? Seria 1 menos 1 sobre x sobre y, que vai dar, então, y sobre x. Então, essa é a equação diferencial das trajetórias ortogonais. Bom, então, vamos resolvê-la. Tá? Variáveis separáveis aqui, né? Então, variáveis separáveis. Então, vai ficar dy sobre y igual a dx sobre x. Vamos ver se não tem espaço aqui. Tem. Tá. Então, isso aqui é um ln do módulo de y igual a um ln do módulo de x, mais, eu vou fazer o seguinte, mais o ln de uma constante c. Por quê? Porque eu vou juntar os dois. Então, vai ficar o ln do módulo de y igual a ln dessa constante c que multiplica x. Tá? Daí junto os logaritmos. Portanto, isso aqui vai ser o módulo de y igual a uma constante c módulo de x, né? Simplifica os logaritmos. Bom, isso aqui será y menos c vezes x ou y igual a c vezes menos x, tanto faz. Então, aqui as curvas, né, as curvas solução são y igual a uma constante vezes x, tá certo? Aí vai depender se essa constante aqui é positiva ou negativa, dependendo aí do sinal das trajetórias, tá? Então, são todas retas passando pela origem, né? Retas passando pela origem. Tá? Lembre-se que aqui o C não pode ser negativo, né? Porque aqui é o logaritmo de C. O C aqui não pode ser negativo por causa do ln. Tá? Então, agora aqui ele pode ser negativo porque vai vir do y igual a menos x ou menos y igual a cx, né? Por causa dessa, na hora que eu excluo os módulos aqui. Então, em geral, então a gente coloca assim, y igual a cx. Que são as retas todas passando pela origem. Tá? Então, só para explicar aqui o sinal. Bom, aqui é outro exemplo, né? Então, vocês perceberam que é trivial a minha equação para obter as trajetórias ortogonais. Bom, em que contexto, né, surge trajetórias ortogonais? Em campos elétricos. Tá? As linhas equipotenciais, certo? Definem, né, os lugares do plano onde tem o mesmo potencial elétrico. Então, essas são chamadas linhas equipotenciais. E essas linhas equipotenciais são ortogonais às linhas do campo elétrico, tá? Ou seja, são ortogonais ao vetor campo elétrico em cada ponto. Então, quem for estudar linhas equipotenciais ou campos elétricos vai se deparar com trajetórias ortogonais e, consequentemente, vai se deparar com uma equação diferencial do tipo que nós acabamos de estudar. Tá? Então, a família de curvas dadas correspondente a linhas equipotenciais são... como é que é? Assim, se as famílias de curvas dadas correspondem a linhas equipotenciais de um campo elétrico, então a família de curvas obtidas corresponde a linhas de força desse mesmo campo elétrico. Então, as linhas de força e a linha de campos elétricos são ortogonais. Tá? Igualmente, a partir da linha equipotenciais, você pode obter as linhas de campo. Aqui estão os exemplos, ó, tá? Aqui estão as circunferências, né? E você obtém, então, as retas passando pela origem, né? Aqui você tem essas curvas aqui, forma de 8 aqui, e você tem essas linhas equipotenciais aqui, tá? Esses aqui são agora esqueci o nome da curva, tá? Tem uma equação para elas, né? E você obtém, então, essas parecidas aqui com exponenciais, tá? Então, depende, então,
problema ou da trajetória, né? Aqui como se tivesse dois campos elétricos, dois ímãs em cada lado. Ok? Bom, então essa é a primeira parte, trajetórias ortogonais. Tá? Segunda parte, circuitos elétricos, outro exemplo. Tá? Então, digamos que você tem uma força eletromotriz produz uma voltagem, eu vou denotar por LT, em volt. Tá? Você tem, nesse caso, produz uma corrente I de T em ampere, um tempo T. Digamos que o circuito contenha também um resistor com a resistência em ohms, R em ohms, e um indutor com uma indutância de L em Henries. Tá? Então, aqui, circuito elétrico. Então, essa aqui seria basicamente o nosso modelo, né, para esse pequeno circuito elétrico. Então, aqui está a força eletromotriz, aqui nós temos o indutor, e aqui nós temos o resistor. Então, isso aqui são as notações padrões, né, em elétrica. Muito bem. Como é que eu modelo esse problema? Vejamos primeiro. Bom, a lei de Ohm diz que a queda de voltagem devido ao resistor é o resistor vezes a corrente. Tá? Então, é o resistor vezes a corrente. Então, aqui, isso aqui é a lei de Ohm. A queda de voltagem devido ao indutor é a indutância vezes a taxa de variação da corrente em relação ao tempo. Então, é o indutor, né? É o indutor vezes a taxa de variação da corrente em relação ao tempo. Tá? Uma das leis de Kirchhoff diz que a soma das quedas de voltagem é sempre igual à voltagem fornecida. Então, a lei de Kirchhoff estabelece que a soma das quedas é igual à voltagem fornecida. Bom, então temos a seguinte equação diferencial, né? A queda devida ao indutor mais a lei de Ohm é igual à voltagem devida. Então, é uma equação relativamente simples, equação linear, tá? Se resolve por fator integrante, né? E tranquilo. Exemplo rápido aqui, só para a gente citar aqui, vamos lá de novo no Git. Então, o que eu tenho aqui? Ah, não, botei o exemplo. Então, suponha que num circuito, como na figura anterior ali, eu tenho uma resistência de 12 ohms, indutância de 4 henries, e a pilha fornece uma voltagem constante de 60 volts. Quando o interruptor é fechado, no tempo t igual a zero, a corrente inicial é zero. Então, encontre a corrente em um tempo t qualquer. Muito bem. Então, vou montar minha equação diferencial. Lembrando, então, que é L, a taxa de variação em relação ao tempo, mais R vezes I, lei de Ohm, né? E essa equação diferencial obtida pela equação de Kirchhoff. Bom, 4, né, lá nosso problema, dI dt, mais 12, é o resistor, igual a 60 volts da corrente. Bem, ou seja, para eu descobrir o fator integrante, então tenho que dividir tudo por 4. Tá? 3i igual a 15. Como eu tenho i aqui para designar a corrente, eu vou botar i, que é o meu fator integrante. Meu fator integrante, então, é e na 3 integral de dt. Então, é e
na 3t. Quando eu multiplico essa equação diferencial por E na 3t, eu vou ter I de t, E na 3t, vezes derivada, né? Pela fator integrante, igual a 15 E na 3t. Agora, integrando em ambos os lados, eu vou ter aqui a minha função I de t, E na 3t, igual a 15 dividido por 3 dá 5, E na 3t. Por que dividido por 3? Porque eu estou integrando isso aqui, a hora que eu integro isso aqui eu tenho que fazer uma mudança de variável, ou seja, chamar de U 3t, a derivada vai ser 3dt, e aí vai passar um 3 para baixo, vai dividir por 15, tá? Então, fator a mudança de variável aqui. Mais uma constante de integração, né? Que surge em ambos os lados ali, então vai aqui. Portanto, a minha corrente, num ponto t qualquer, é dada por 5 mais a constante c e na menos 3t. Muito bem. Quem é a constante c? Bom, a constante c eu determino pela condição inicial. A corrente no ponto 0 dá 0, ou seja, quando está fechado vale 0. Isso aqui, então, vai ser igual a 5 mais a constante, e elevado a 0 dá 1, então mais a constante. Então, aqui implica que a constante é igual a menos 5. Neste caso, eu encontro a minha função corrente num tempo t qualquer, é 5 menos 5 e menos 3t. Tá? Beleza. Aí o resto das contas, vamos ver o que fazemos com a próxima. A corrente depois de 1 segundo. Bom, aí eu tenho que usar a calculadora e eu não tenho aqui, né? Então, se alguém tiver aí rapidamente, qual é a corrente após 1 segundo? Vou lá e coloco. A corrente após 1 segundo é 5 menos 5 e na menos 3. Tá? Então, coloca aí na calculadora e encontra a corrente aproximada após 1 segundo. Qual é o próximo? Qual é o valor limite da corrente, né? Ou seja, quando t vai para infinito, né? A gente vai fazer essa ideia de infinito. Qual é o valor da corrente? Se eu deixo aquilo ali ligado até o tempo aí da pilha. Bom, é só fazer o limite quando t tende a infinito. Limite quando t tende a infinito da minha função I de t. Ou seja, limite quando t tende a infinito de 5 menos 5 e na menos t. Isso aqui vai para 0, então isso aqui vai para 5. Tá? 5 amperes é o meu valor limite da corrente. Beleza? Tranquilo? Vejamos mais umas, tá? Então, corrente é isso aí, tá? Então, sempre o problema vai dar a resistência, a indutância, a voltagem. Bom, é só olhar, o que você tem que cuidar é a notação universal ali, né? Tem que estar ohms, ampere, volts, tá? Essa é uma coisa que tem que tomar cuidado, às vezes, em alguns problemas aplicados em circuitos elétricos. Bom, outro problema que surge é o crescimento populacional, foi um dos primeiros problemas que nós comentamos aqui, tá? Quando uma população cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho, tá? Bom, proporcionalidade, taxa, derivada. Derivada proporcional, então uma constante vezes a quantidade, tá? Bom, esse tipo de problema surge no meio ambiente limitado, crescimento bacteriológico, tá? Imunidade a doenças, etc. É digamos assim, uma taxa de crescimento, digamos, coelhos, por exemplo, é uma boa ideia de você, né, desde que
não tenha doenças, não tenha nada, né? Tenha alimentação adequada, enfim. Tá? Então, vamos direto aqui para a fórmula, né? Então, a derivada, a taxa de crescimento da população é igual a uma constante vezes a quantidade da população naquele momento. Obviamente, se a constante é K, a população está aumentando, se K negativa, a população está decrescendo. Certo? Bom, eu vou pular aqui esse exemplo e vou passar diretamente para o exemplo 7. Por quê? Porque é o mesmo modelo. Tá? Então, sempre que aparecer assim, ó, a taxa de crescimento da população de uma certa cidade é proporcional à população. Uma certa cultura de bactéria, a taxa de crescimento delas é proporcional ao número de bactérias. A taxa de decaimento do rádio é proporcional à quantidade de substância presente em qualquer instante. É esse modelo que está aqui. E aí você adapta o modelo, claramente, a, né, essa constante K, de acordo aí se está decrescendo ou se está crescendo, o problema vai lhe dizer. Se não fala nada, bom, aí você vai determinar isso, essa constante no decorrer do problema. Então, vamos direto para o exemplo 7, tá? Que diz o seguinte: a taxa de decaimento do rádio é proporcional à quantidade de substância presente em qualquer instante. Parem aqui. Então, a taxa de decrescimento do rádio é proporcional à quantidade de substância presente em qualquer instante. Então, vou modelar primeiro essa frase. Tá? Então, essa frase é modelada pela seguinte equação diferencial. A quantidade de rádio em qualquer instante é diretamente, o decaimento de rádio em qualquer instante é diretamente proporcional à quantidade em um instante qualquer. Então, como está decaindo, menos constante K vezes a quantidade de rádio em tempo T qualquer. Bom, aqui eu já tenho a equação diferencial. Tá certo? Se eu quiser seguir mais um pouco, eu posso montar o PVI. O PVI diz que agora estamos presente 60 miligramas de rádio. Então, beleza. Então, tem o seguinte PVI. Neste momento, eu tenho 60 microgramas de rádio. Então, vou resolver esse PVI e vamos ver a segunda parte, tá? Bom, esse PVI aí se resolve, né, por equações de variáveis separáveis, né? Então, D Q sobre Q é igual a menos K dt. Integro em ambos os lados, vai ficar Ln módulo de Q, tá? Igual a menos K vezes T, mais uma constante de integração C. Tá? Então, módulo de Q de T é igual. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tá, vou botar E na menos K. E mais a constante C em cima. Mas como eu tenho aqui a exponencial, isso aqui vai ficar E na menos K vezes T vezes E elevado a C, certo? Então, isso aqui é uma constante também, porque é exponencial. E isso aqui vai ficar A E na menos K T. Como isso aqui é sempre positivo, então, E de T, o modelo, né, da função que modela o decaimento radioativo do rádio aqui, é A, E, A, E na menos K vezes T, tá? Agora eu posso, com essas informações, encontrar o A, né? Porque no zero vale 60. Então, A e na zero, que é 1, vale 60. Então, o A é 60. Então, para esse problema aí de valor inicial,
o Q de T é igual a 60 E na menos K vezes T. Bom, está faltando achar essa constante K. Bom, mas nós não terminamos a frase. A frase diz que e sua meia-vida é 1.690 anos. Tá? Então, quer dizer que com essa informação eu vou encontrar aquela constante K. Depois, quanto rádio está presente daqui a 100 anos. Então, a meia-vida, então, é 1.690. Isso significa que a quantidade de rádio em 1.690 vai ser 30. Ou seja, 30 é igual a 60 E a menos K vezes 1.690. Então, aplico aqui logaritmo, né? Jogo então vai ficar meio, né? 30 de 60 metade. E na menos K vezes 1.690. Ln de meio menos K vezes 1.690. O K, então, vai ser igual, né? A Ln de 2, tá? Porque vai ficar o menos aqui, passa para frente aqui, fica Ln de 2, dividido por 1.690. Então, essa é a constante K, que é aproximadamente 0,00041, tá? Então, essa é a constante de proporcionalidade aí do decrescimento radioativo. Então, agora eu tenho a função completa, né? A função completa vai ser 60 E na menos 0,00041 vezes T, tá? Bom, aí a pergunta é quantos de rádio eu tenho no ponto 100 anos, né, em 100 anos. Então, a quantidade de rádio que eu tenho em 100 anos vai ficar 60, que é a quantidade inicial que eu tenho, e na menos 0,00041 vezes 100. E aí faço isso numa calculadora, tá? Isso aí vai me dar aproximadamente 57,58 gramas. Confiram as contas aí, tá? Eu não tenho calculadora científica, eu fiz no computador aqui, na calculadora do computador. Beleza? Ok? Dúvidas aqui? Da primeira parte? Povo? Tá me ouvindo, Igor? Sim, João? por enquanto. Tranquilo? Tá bom. Bom, vamos agora rapidamente, para não nos estender muito, então, né? Vamos para a segunda parte ali, falar mais um pouco de outros problemas também de equações diferenciais, certo? Esse aqui, alguns deles, eu vou encaminhar para vocês ao decrescimento radioativo, eu acabei de fazer, falar mais ou menos rapidamente aqui de mais três problemas, tá? Bom, às vezes pode aparecer, tá? Problema assim, taxa proporcional à diferença entre o número fixo e seu tamanho, tá? Então, ó, taxa proporcional ao número fixo, que é a diferença entre o número fixo e seu tamanho. Então, ó, dy, é muito parecido com o que nós acabamos de fazer. Então, aqui é o modelo, né? Que modelo desse problema aqui. A solução é essa aqui, tá? A menos B, E na menos KT. Então, resolve também por variáveis separáveis, né? E a maioria desses problemas se resolve com variáveis separáveis. Em geral, o que pode acontecer aqui é a maior parte dos problemas aqui é variáveis separáveis e equações lineares que aparecem nos modelos mais aplicados. E aquelas das equações ortogonais, alguma coisa de equações exatas podem aparecer. Tá? A lei de resfriamento de Newton é um exemplo, tá? Eu vou fazer genericamente a lei de resfriamento de Newton, tá? Que é um problema que pode vir a cair. Então,
Como é que diz a lei de resfriamento de Newton? Diz que a lei de Newton de resfriamento estabelece que a taxa, bom, então derivada, segundo a qual um corpo muda de temperatura, é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a do meio ambiente. Exatamente o modelo, esse aqui, tá? Apesar que aqui está tamanho, etc., mas é o mesmo modelo, tá? Então, o resto aqui da conta eu vou deixar para vocês fazer, mas eu vou modelar rapidamente aqui só para vocês terem isso já gravado. Então, a lei diz que a taxa de temperatura, o decrescimento de temperatura, então, decrescimento menos K, é a diferença de temperatura menos a temperatura ambiente. Né? A temperatura no momento qualquer, menos a temperatura, então, ambiente. A temperatura ambiente é o valor fixo ali, né? E aqui a taxa de temperatura, aqui a taxa de temperatura é a derivada. Então, é diretamente proporcional. Como está decaindo, a temperatura vai decair, né? Se você tira um objeto do forno e a temperatura ambiente digamos, menor, né, do que a temperatura do forno, essa temperatura vai cair. Claro que, se você estiver no ambiente frio, a temperatura vai aumentar, então tudo vai depender. E aí a constante aqui que vai regular, tá? Bom, como foi feito ali já a equação diferencial, que é uma variável separável, etc., a temperatura no momento T qualquer é dada pela temperatura ambiente mais uma constante de integração, P na menos K. P. Bom, como é que é a constante K? A constante C, como é que eu determino ela? A constante C é dada pela temperatura inicial menos a temperatura ambiente, tá? Aqui, temperatura inicial. E TDA, temperatura ambiente. Portanto, a minha solução da equação diferencial é P de T igual temperatura ambiente mais temperatura inicial menos temperatura ambiente e na menos K. T. Tá certo? Então, vejo que é muito parecido ali com o decrescimento radioativo, né, onde você vai buscar aí a solução da sua equação. Então, o modelo da equação e aqui a solução. Tá? Bom, os demais exemplos eu vou encaminhar para o e-mail de vocês, que são modelos mais longos, né? Mas também tranquilos, são modelos muito parecidos com esse, tá? Que é vou pensar que é o anterior, que são que nós fizemos, então. Tá? Então, esse aqui da mistura de problema de misturas, né? Você tem uma quantidade de sal sendo agitado num volume, né, um tanque, e você quer saber a quantidade de concentração que sai. Tá? Então, esse aqui eu vou mandar para vocês, né? Também variáveis separáveis, tá? Então, um pouquinho longo. Tá? Aqui, em química das massas, também, a lei de ação das massas, tá? Diz que a taxa de variação da quantidade seja conjuntamente proporcional à quantidade remanescente de uma substância A e de uma substância B em qualquer instante. É dado dessa forma aqui. A taxa de variação de uma substância C é diretamente proporcional à substância A interagindo com a substância B. Bom, o modelo está aqui, tá? Eu faço toda a ideia de como é que é o modelo. No fim, surge essa equação diferencial aqui. Ó. dy dt igual a k, a menos y, b menos y. Y aqui
é a quantidade e o A e o B são as constantes que são dadas. Então, também variáveis separáveis. Tá? Aí vai usar aqui frações parciais para resolver essa integral. Tá? Então, essa aqui é um modelo que, cuidado, porque como tem esses dois fatores aqui, tem que usar frações parciais. Tem que lembrar um pouquinho mais das frações parciais. Notem aqui que as constantes, em geral, nesses problemas são dadas. O A e o B, né? O A igual a 8 e o B igual a 6. A igual a 8 e B igual a 6. Porque essas outras ideias aqui é mais quem trabalha já com química, né? Trabalha com engenharia química, é que mais ou menos modela isso, tá? Bom, aqui são isótopos também, não vem ao mesmo caso do decrescimento radioativo. Eu acho que é isso aí, pessoal. Se tem mais algum exemplo que não foi tratado aqui, a gente pode falar, tá? Então, a ideia é essa, apresentar então alguns modelos, né? Apresentamos aí 4, 5 modelos de equações diferenciais. E agora tem que ir para a lista de exercício e ver cada um deles, onde é que eles se encaixam, né? Para, às vezes, uma queda livre, né? Às vezes, um crescimento bacteriológico com um predador, com uma vacina sendo dada, e aí você tem que diminuir a quantidade de bactérias que vai sendo diminuída ao longo do tempo, tá? Então, tudo é olhar para a equação e tentar interpretar ela e modelar a equação diferencial dentro desses parâmetros que aqui nós agora apresentamos, tá? Ok? Eu vou encerrar essa gravação agora para não ficar muito grande a gravação, porque eu vou compartilhar com outro povo. Deixa eu parar a apresentação, depois eu posso gravar mais alguma dúvida se vocês tiverem.